Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar do nosso rodada palpites e diquinhas do Cartola. Vamos abordar aí os jogos da rodada 8, dando as diquinhas do Cartola, comentar um pouquinho sobre as notícias bem breves, de forma bem breve, referente às notícias que tivemos aí do mundo do futebol aí. Se o Everton quiser dar um parecer aí. Ancelotti na seleção? Que isso? Jorge Jesus no Flamengo? E essa é a minha saudação inicial. Vou passar aí a palavra aí pro Everton para ele fazer a dele aí. Vocês viram o react desse, desse pequeno menino que está ali na fogueira. Sempre na fogueira, Vitinho, e sempre ó quem tá ali, ó, com a A velhinha vela do Nosso Senhor da para oração do ajudar o Santão. Santão. É a roda de oração pro Santão voltar a ganhar. Reage, meus santos, reage, meus santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Hoje estamos aqui para fazer mais uma diquinha do Cartola, mais uma rodada do Brasileiro. Esperamos aí que vocês gostem desse vídeo, um vídeo mais descontraído, um pouco mais leve. E temos algumas coisas para falar de Santos, mas na última parte do vídeo, quem sobreviver, verás e ouvirás o que temos aí a dizer de Santos e Ceará, que tem um endereço novo à partida. Tem um local novo para o Santão jogar. Opa. E, Então, e isso, e isso ó, me para levantou aí. uma dúvida que eu quero, assim, jogar aqui. Eu vou jogar. Vai jogar agora ou no final do vídeo? Não, eu vou jogar agora e depois no final do vídeo a gente fala uns 2 minutos sobre. Beleza. Assim, minha introdução. O time da Barra Funda, time que veste verde na Barra Funda, vai jogar um clássico esse fim de semana, Correto? E é o correto? mandante, e é o E é o mandante. mandante. Só que Tá quem, anotadinho aqui na nossa planilha. quem tomar conta do estádio pediu para que eles jogassem fora. Né, ó, jogar fora aí, porque vai ter o show, né? Sábado e domingo e tudo mais. Então, eu acho que vocês poderiam jogar fora. Joga lá em Barueri, lá. É um estádio menor e tudo mais, mais acanhadinho. E o Palmeiras, ó, ó, Acatou. acatou, beleza. Quando o Palmeiras acatou, o nosso Santão foi lá bater na porta dos caras. E os caras falou: não, Santos, aqui quem manda não é os caras. Aqui é uma casa de show que de vez em quando tem jogo. Opa. Não é um estádio que de vez em quando tem shows, Ah, não é o Morumbis. entendeu? Não é o Morumbi. Não, não. Aqui de vez em quando tem jogo. Como de vez em quando tem jogo, na segunda-feira você joga aí, pô. Não vai, ninguém vai usar mesmo. Só que estranho que quando foi a semifinal do Paulista, o time lá da Barra Funda, que veste verde, bateu o pé e fez por querer jogar em seus domínios. Correto. E eles jogaram na segunda-feira. Sim, sim. Eu acho que eles abriram as pernas muito demais, assim, vamos jogar em Barueri mesmo e tudo mais. E a hora que eles perceberam, o Santos já enfiou 40 mil torcedores lá no estádio deles, assim, ó. Mentira, mentira. Para. Já esgotou os ingressos, tá? Vamos pro vídeo. Então, assim, vamos para as diquinhas e para os palpites da rodada. Eu vou puxar os jogos como de costume, placar meu, placar do Everton e diquinhas dos mesmos. E, cara, eu vou antes mesmo, vou comentar que pro Santão é uma rodada difícil, uma rodada fúnebre. Uma rodada que, dependendo dos resultados, vai ser difícil. Eu não digo nem sair da zona, eu digo para decorrer do campeonato. Mas vamos fazer a nossa parte Santão, como o Neymar convocou no vídeo de mais cedo. Vamos estar presentes. Estaremos presentes?
Com certeza. O Estaremos, príncipe pediu. estaremos presentes. Fortaleza e Juventude em Fortal. Jogo difícil, jogo que interessa o Santão. E eu, como Santão, já vou ser clubista aqui no primeiro. 1-1 esse jogo. E você pode colocar quem você quiser aí, ó. Gabriel Tagliari, o Lucero, o Pochettino, o Marinho, o Daverson. Pode ser uma aposta aí. O Ô, Vitinho, Pikachu. tanto o Fortaleza quanto o Bahia, que agora nós estamos falando do Fortaleza, Sim. mas já apareceu aqui no Cartola que eles terão bastante peças aí que estão nas dúvidas. Então, de repente, eu iria no Fortaleza, talvez jogaria ali no Vojvoda, deixaria ali no técnico para não errar. Do Juventude, a gente tem bastante opção, como, por exemplo, o nosso Jadson, o meio-campista Sim, que senhor. sempre oferece uma assistência, um cara que sempre está ali nos derredores da área, sempre é Uhum. um cara que está sempre em movimentação no mercado do Cartola, né? Uma outra opção Alan é Ruschel. o nosso Alan Ruschel, o menino de um pulmão só. Outra opção pode ser do Juventude, o nosso Luiz Mandaca. Uhum. Esses aí vocês escolhem algum deles e taque-lhes dentro do time de E vocês. placar Everton. Placar Everton. Placar Everton vai ser esse jogo 2-2. 2-2. 2-2. Um empatezinho 2-2. Um empate movimentado. Puxando o segundo jogo da rodada, Mirabel e Cortinas, o time da Marginal sem número. Como Cortinas ele é um time dentro e um time fora, eu vou colocar que vai ser 2-1 Mirabel. Porque o Cortinas, ele até dentro, ele empatou essa semana, né? É porque a Blo, ele se perde, ele se perdeu. Mas eu achei interessante até no vídeo do Jorge Igor, que eu vi hoje, vou citá-lo aí, admiro muito, é um narrador excelente. Foi um felizardo de fazer a semifinal que nós comentamos no último vídeo. É o Da, melhor que temos, tá? é um dos melhores que temos. Narrador. Pena que não narra a Copa do Mundo, né? Mas também Ah, para mas. narrar o Brasil é melhor não Ah, narrar. não, mas ele é o cara que logo, logo, mano, ele vai estar numa Globo da vida aí, mano. O Jorge Igor, logo, logo ele vai chegar, mano. É um cara que E, vai. e aí falando de outra perspectiva, a Blow no Corinthians, os caras se perdem, né? O acesso. E no vídeo, o Jorge Igor fala que os brasileiros, no vídeo que ele postou, acho que foi hoje, que os brasileiros na Sul-Americana tudo jogaram como, parafraseando um amigo nosso, bem a modinha cu, que ontem o Galo perdeu fora, o Cruzeiro foi o último do grupo. E os brasileiros na Sul-Americana estão forçando para não classificar. Faltando acho que 2 jogos ainda, né? Mas se não Tem estão muitos, eliminados, estão forçando a serem eliminados. tem muitos ali que já se foi, outros que tá com o caminho bem endireitado pro fim do poço mesmo na Sul-Americana. E do Mirassol dá para colocar aí o Reinaldo, Danielzinho, o Yuri Castilho. E acredito que sejam as melhores opções que temos. Lado do Corinthians dá para você colocar o Yuri Alberto, o Memphis que está contribuindo aí com as economias do clube, É um né? cara muito solícito aí ao Sim. Corinthians. A gente admira, é admirável ver. E o É, outro que é solista ao Corinthians, Dorival.
Cara que veio para ajustar mesmo ali Veio o para time. ajustar. Eu fico, assim, impressionado como a marca Corinthians arrecadou 1.000.000.000 e quantos? E 800 mil, é isso? 1.800.000.000. 1.800.000.000, mas deve 3, né? Ou Não, seja, ainda tem um saldo. 2,72 para ser exato. Então, não ajuda muito, né? Mas para Calma. falar bem da verdade, eu vou falar bem baixinho aqui. E o Esse um, impeachment? esse 1 bilhãozinho de arrecadação aí, ele não existe. Se existisse, os caras não iam deixar o dinheiro guardado rendendo juros e falar: opa, nós deve 3, tem um aqui, ó. Vamos Tá, quitar, tá na né? A renda gente chega passiva. na negociação, na metadinha ali para cada um, a Nem eu gente nem quita. tu. Esse 1 milhão não existe. Se existisse, já estaria empenhorado nas dívidas que o Corinthians tem. E o Como estágio, por quitou? opa, o estádio dos cara tá ali, né, a vaquinha tá chegando, Vai isso chegar. que importa, vai chegar, lógico que vai, pô. Ah, A então vaquinha é do isso. Corinthians vai Então é chegar. isso, então é isso. Fala seu placar e as de Quintão. 1-0 Mirabel, Hum. gol de pênalti do Reinaldo. Ele ainda vai sair naquela comemoraçãozinha dele assim, ó. 1-0 Reinaldo. E deixa eu só ver, confirmar uma coisinha aqui. Uma coisinha aqui, eu tô voltando um jogo do. O Vixe. nosso Alex Muralha não é mais o goleiro do Mirassol. Mentira. É sim. O cara tomou vergonha na cara, pô. É o Walter, É o- ex-Corinthians. Mentira. Pô. Cara. Acontece. Vamos. Acontece. Não, uma opção boa também do Mirassol é o Chico Kim. Uma opção boa também do Corinthians aí, sem brincadeira, é a dupla de volante, né? Cantilho e. Cantilho Jo- não, é. É o Cantilho, né? Cantilho, Cantilho e pô. Martins. Uma boa também, uma boa opção para quem não tem muito dinheiro, viu? Tem um amigo nosso aí que não tem muito. Mas uma boa opção é o Hector Hernandes, né? O cara É um cara que foi escala. pedido. Ele escalou um cara que valorizou quase 5 cartoletas e ele não tem dinheiro. Não entendo. Tem sim, pô. O cara é bom. Mas tá bom, deixa quieto, deixa quieto. Outro jogo que interessa bastante o Santão pensando no futuro: Vitória e Vasco. Lembrando que o Santos pega o Vitória logo mais no Barradão. Esse jogo aí é no Barradão. E eu, bem clubistinha safado, vou colocar o empate de 1-1. E aí vocês podem colocar quem vocês quiserem, porque agora eu tô torcendo para o Santão sair da situação e não acertar nos palpites mais. É, o Santos que tem uma situação periclitante a princípio no campeonato, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças essa situação desde que a chave vira logo. Essa rodada, Vitinho, eu vou falar para você. Tinha que ser a rodada do empate e o Santos ganhava, mano. Não, essa rodada aqui eu acho que é melhor o Vitória ganhar Tu acha, mano? do Vasco. Pra perder pra Por nós quê? depois. Porque o Vasco joga o próximo jogo em casa contra o Fortaleza. Aí dá pra eles se embolarem lá e nós se embolota com os caras lá da Bahia, né? Entendeu? E aí a gente pega o Vitória logo depois. Então é isso. Porque o Vitória joga um clássico também contra o Bahia. Então tá. Então, meu palpite para esse jogo, se for no empate, eu vou 2-0 Vitória. Beleza. Uma opção do Vitória sempre para você colocar uma Wellington opção Rato. excelente, Lucas Braga. Esse é o cara que tem que estar no seu time, Lucas Braga. Tem também no Vitória o Lucas Arcanjo, sempre faz boas defesas. Wellington Rato, o Halter, uma opção boa e barata. No Vascão tem o Veguete, também Até uma o Léo opção. Jardim, quando ele tá inspirado, ele faz.
Léo Jardim. É que ele tá meio que parece que ele tá se cansando um pouco, né? Ele tá me lembrando o João Paulo de 2023, tá? É, ele já tá se cansando um pouco de tipo, ter que dar as mesmas desculpas, as mesmas coisas, a mesma roupa, o mesmo jardim. É, vamos ver quem vai, vamos ver quem vai cair esse ano. O Vasco, se Deus quiser. Próximo jogo, Grêmio e Bragantino, que seja 2-0 para o Bragantino, por Ah, é, gentileza. 2-0 Bragantino. Sem isso daí, sem Tu nem, vai, nem. não, eu coloquei pra mim. Você vai querer mesmo? Não, pode pôr 3-0 Bragantino. Eita, pô. 3-0 Braga. John, Sacha e, Chacha, o filho da é, Xuxa. e Vitinha. Vitinha vai fazer o gol do. Cara, você já deu as diquinhas. Se você quiser apostar no Grêmio, coloca aí o Wagner Leonardo, o Cristaldo, o Christian. Eu esqueci o nome dele, do ponta esquerda. Arezo, não é? Arazo, Não, o Arezo? Arezzo é o banco, é o Cristiano Oliveira, eu acho que é. Que é o que fez o gol no Santão, que ele joga bem. Isso, Cristian Oliveira. Próximo Cara, jogo, Flamengo. só uma pinceladinha também do Grêmio. Hum, Puta, o Santos, mano. O Santos foi uma vadia domingo, né? hum, O Grêmio conseguiu não marcar gol num time da Venezuela que se chama Grau. O Grêmio empatou em 0-0 com um time que se chama Grau. Assim, bem rápido, bem rápido. Vou recitar o nome dos jogadores do Grau: Patrício Álvares, Rostang, Tapia, Daniel Franco, Bolívar, Guarda, Guardadeires, Soto, Jefferson Reis, Vilca. Olha o nome dos caras, Sandoval. Parece nome de videogame que não é licenciado, mano. O Santos não podia ter perdido pro Grêmio. Mas tudo bem, já foi. Grêmio e Bragantino, já falei 3-0. É aham. isso. Flamídia e Bora Bahia. Bora, Bahia. Ah, mano, o Bahia vai com os desfalques. É 3-0 pro Flamengo. Os caras vai ter que correr um pouquinho mais. A torcida já tá querendo o Mister bater nas portas aí. Cara, eu vou 2-0, mas. Porque eu acho que o Bahia não vai tomar tanto gol, mesmo com os desfalques. Diquinha no Cartola. Cara, eu não Pedrão. vou 2-0, eu vou 2. Eu vou 3-1, mano. Diquinha no Cartola, nosso Pedrão. Pedro, O Escamoso. O Arrasca, Arrascaeta, que tá fedendo a gol. assistência, tudo. Tudo que envolve gol do Flamengo, Do lado você do joga na Bahia, conta do Eric Flamengo. Pulga. O Azevedo e Hum, Jean Lucas é uma boa também. O uhum. William José, ele não vai jogar, Não vai também seria uma jogar. boa. Até tinha escalado ele previamente, mas ele já não vai jogar. Acredito que o Narigudo do Ceni também seja uma boa pra pôr. É, o narigudo no. Ó, um cara bom pra pôr aqui, o Kaique. Pô, tu me fez. Tu me deu gatilho. Eu lembrei do. Do quê, pô? Lembrei do Vecchio falando do Dorival. Narigudo não sabe de nada. Bota o Bruno Henrique por dentro, bota o Bruno Henrique por fora. Cara, Esporte e Cruzeiro. Eu acho que Ah, o Cruzeiro vai ganhar esse jogo de uns 2-1, mano. Porque já perdeu a Sul-Americana, os caras tá começando a voltar pros trilhos aí no Campeonato Brasileiro. Não vai ser agora que os caras vão perder a boa fase no brasileiro, né? então, o Sport não ganhou de ninguém, né? E o esporte não ganha de ninguém, que mantenha-se assim, porque se ganhar passa o Santão, aí nós vai ficar ansioso até segunda de noite.
E o Santão é um time que, me, que me causa calafrios às vezes. Porém, 2-1 Cruzeiro. Pode colocar os atacantes que o Everton colocou na última rodada, hein? Gabigol e Caio Jorge. O Caio Jorge já tá no meu time. Matheus Pereira também é uma boa. Acredito que ele vai conseguir fazer um bom jogo. Também é uma boa. Eu acho que o Cruzeiro não tomar gol. Inclusive, vou nessa. Cássio, Uhum. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. E ainda coloquei como um reserva de imediato o zagueiro do Cruzeiro também. Legal. Eu tô muito confiante que o Confiante. Cruzeiro não tome gol. Caio Jorge, Matheus Pereira são bons. Se você tiver cartoleta também para botar de treineiro o O treineiro Léo deles, o Leonardo Jardim. Jardim. E do Qual vai lado ser do o placar? esporte, cara, do lado do esporte é Eu só não... se você for esportista aí, né, mano? Se você for o Leão. Mas vamos colocar aí o Christian Barleta, é uma boa. O Lucas Lima também dá para dar um Vai caldo. que. Quem? Vai que ele faz alguma É, coisa. vai que ele dá uma assistência aí do nada, bate um escanteio legal. O placar 3-0 Cruzeiro. Que isso. Vai. O clássico que eu acho que não vai sair da punheta. 1-1. Palmeiras e São Paulo. São Paulo não ganha e o Palmeiras não perde. Vai ser o clássico. Eu acho que vai dar Palmeiras, hein, mano. Ó, São Paulo não ganha e Palmeiras não perde. Só vou te falar isso. 2-1 pro Palmeiras. 2-1 Palmares. 2-1 Palmares. Aí você coloca quem? O Vitor Roque? Pô, você viu o gol que ele perdeu contra o Cerro, mano? Eu vi. Não dá, né? Não dá, né? Pô, eu te juro que se fosse eu com 150 quilos acima do peso, eu fazia o gol, mano. Não, se fosse eu e olhasse ele e falasse, mano, gelei, mano. Gelei. Eu ia tocar pro Estevão, mano. Porque mesmo que ele quisesse errar o gol, dava pra fazer, mano. Mesmo errando. O goleiro abriu o caminho pra ele driblar o goleiro. O goleiro achou que, inclusive, talvez seria isso. Aham. Tomar aquele cortezinho pro lado e fazer o gol. O goleiro ia abrir, não ia fazer. O goleiro não ia ser expulso. É, e ele, eu acho que ele achou. Eu acho que o goleiro achou que ele ia cortar pra direita e tocar pro gol. É. É o Era que. Ninguém achou que ele ia fazer o lance do Ronaldo de deslocar e tal. Não, ninguém achou isso. Mas achou que ia tomar o drible. Mas e agora, né? E Acontece. agora? Uma boa pra botar no Palmeiras. Paulinho, Paulinho tá voltando, né? tá voltando. Lucas Evangelista. Legal, porque o Felipe Anderson não dá, família, não Não dá. dá, não dá. Ainda bem que foi pra lá. Piquerez, pra quem joga com lateralzinho aí, o Piquerez é uma boa. Piquerez. Gustavo Eu gosto de Gomes colocar o Gustavo Gomes, eu ia falar dele. é um zagueiro que gosta de clássico e gosta de fazer gols. Uhum. Piquerez, o Gustavo Gomes. E dependendo aí, se você ainda tiver um dinheirinho, dá pra botar o Abel de treineiro. E até o Estevão lá na frente também, que você não É, mencionou. dá pra rabiscar, né? Atlético Mineiro e Fluminense. Cara, E vou esse deixar jogo vai você ser falar difícil, hein? primeiro. Então, esse jogo eu vou deixar você falar primeiro, mano. Esse jogo vai ser difícil porque Arena MRV voltou, a gramado NMRV voltou, sintético. o Ganso já vai ficar um pouco mais sucinto para jogar. Eu não Cara, sei ao certo se o Fluminense vai jogar completinho. Deixa eu ver como o Fluminense jogou a última rodada aqui rapidão. Cara, o Santos precisaria que o Fluminense ganhasse para dar uma segurada no Atlético. cara, o Atlético tá tão meia bomba que se machucar mais alguém nesse meio tempo de hoje para amanhã do jogo, que hoje já estamos falando mais ou menos na madrugada aí de sábado, de sexta para sábado. Cara, se alguém acordar com a coxa estendida lá no Atlético Mineiro, o Fluminense vai engolir os caras, mano. Ó,
Eu vou colocar. Eu vou colocar o que eu acho misturado com o clubisto. Com o clubismo. 2x1 pro Fluminense? 2x1 pro Fluminense, aquele golzinho a lá Renato Gaúcho tem sido. Aquele do Cara, finalzinho, tu é. porque, Eu vou na tua, tá? Só pra ficar sabe ciente. por quê? Eu justifico ainda esse placar. Hum, Eu acho que vai ser um placar espelhado ou quase igual àquele que foi Corinthians e Fluminense na Arena Corinthians. tu O acha? Fluminense ganhou de 2x1, aquele gol que tipo o zagueiro errou, o cara deu um chute, acertou a bola de longe, o René fez mó golaço. É. Então, tipo, acho que vai ser assim, 2x1 Fluminense, espero que seja assim. 2x1 Fluminense, dá uma seguradinha no Atlético. O São Paulo perdendo também dá uma seguradinha no ímpeto do São Paulo. A gente já falou de uma derrota do Vasco, né, do empate com o Fortaleza. Uhum. Então acho que é esse o resultado aí, 2x1 Fluminense. Dicas no Cartola, Fluminense, você tem o Arias, você pode pôr o Canóbio, você pode pôr Everaldo tá disponível também. o Everaldo tá Frisou. disponível, aquele Serna, acho que é isso. O Guga é um bom lateral, o Xavier também é um bom lateral, Não machucar, né? se não machucar. Se você der sorte de entrar o Renato Augusto, é uma boa. É. É uma boa, realmente. Eu achei que o Renato Augusto tinha até aposentado. Você tá me lembrando. Não, tava Tá machucado, mano, voltou parecendo. agora. Tá parecendo nosso CEO, cara. A volta dos que não foi. Ainda estou aqui. No Atlético Mineiro, uma boa de pôr é o Júnior Alonso. Cara, Scarpa ele é. O Scarpa não tá jogando nada, mano. é o Toda cara vez. que faz gol. Tipo assim, ele É, nunca vai jogar nada. Ele sempre vai fazer 8. é. É o ponto do gol. Eu não sei se o Para. Hulk vai estar disponível para essa Tá rodada. disponível, tá disponível. Tá disponível? Tá. O Hulk é sempre uma boa opção, pelo menos para você deixar ele ali no bolo. O Rony também é uma opção, Se você mas eu tem acho que é muito. Oi? Se você tem cartoleta pra caramba, dá pra você escalar um ataque cara e colocar o Rony no banco, mano. É, dá pra isso mesmo. É uma tática. Indo para o próximo jogo, Botafogo e Internacional. Cara, eu acho que o Internacional tá muito mordido do roubo que aconteceu com eles na arena do time da Marginal Sem Número. E, ele, e eles vão bem mordidos para esse jogo. Acredito que. E o Botafogo também não tá indo bem. Acho que pelo menos vai ser um 2x0 ou 2x1. Eu vou no 2x0 só para garantir para o Internacional. 2x0 Inter, e também um resultado bom para nós, tá? E olha Também que eu nem segura o tava, nem, Botafogo. nem tava pensando no nosso time dessa vez. Segura o Botafogo. Porque aqui é assim, se o Inter ganha, segura o Botafogo. Se Aham. o Inter perde, segura o Inter, mas só que o Inter tem um ponto a mais que o Botafogo. Sim. Então deixa segurar o Botafogo. A gente tem um confronto direto com eles agora por agora, né, em casa, então É. deixa o Botafogo segurar o Botafogo. Você falou 2x0, eu vou na sua, 2x0 Inter. 2x0 Inter também. Alan Patrick eu já vi aqui que não vai jogar, já Uhum. é uma perca grande aí para os nossos cartoleiros. Uma outra dica sempre o Ener Valencia, do Inter, o Igor Jesus do Botafogo. Uhum. Cara, eles vão com um time bem misto por conta da Libertadores no meio de semana, velho. A derrota que eles não tá contabilizando a derrota Pro pro Corinthians. time do. Não, pro time do Atlético Nacional, mano. Se eles ganham aquele jogo do Atlético Nacional, que Eles foi iam bem agora, mais suave. eles iam vir suave agora. Já Mano, classificou lá e vendo tudo que tá ali agora da rodada, o melhor ali, a opção melhor que tem ainda,
de um outro jogo que a gente já comentou, é o Arias. O Arias É eu o acho que vai Arias. ser o destaque da rodada, mano. E para Fluminense igual. finalizar, vamos fazer assim, por partes que nem Jack, pra gente O finalizar esse Stripa. vídeo, pra gente finalizar esse vídeo rápido, porque esse tema é um tema delicado. Para finalizar aí a semana, o Santão apresentou o Zé Rafael, que falou na sua entrevista que veio para ser o primeiro volante. Alô Schmidt, alô Pituca, ou melhor, tchau pros dois, ou não? Eu acho que vai ser tchau pro Pituca. Inclusive, o Santos tem até já uma conversinha aí do São Paulo, né? Ah, São Paulo tem interesse no Pituca, já não é de agora. O Pituca agrada o time do Morumbi. É um jogador de negócio. O Santos não pode descartar tão fácil, sim. vender tão barato. O Santos não pagou barato no Pituca, apesar de o Pituca ter vindo de graça, o Santos não pagou tão barato. Não Eu paga faria, eu faria duas loucuras. duas. Só que só ia dar para fazer uma, mas eu tentaria duas. Sim, pode falar. Tentaria duas. São Paulo quer o Pituca, Correto. a gente dá aquela esticada, entendeu? Na multinha do Pituca, dá aquela renovadinha a lá Vladimir por debaixo dos panos. Ah, E o São Paulo tem um meia, mano, que é muito bom. é o Muito moleque ou o bom. outro? Um moleque, mano. Eu não sei se é esse Lucas Ferreira ou se é o Matheus Alves. É um desses dois, mano. Eu acho que é o Matheus Alves, que é o meia. O Lucas Ferreira é o atacante. Eu ia nesses dois aí. Ó, você me dá eu te dou o Pituca e você me dá o moleque. Já era. Aham. Entendeu? Aí vamos ver o que que é. Se o São Paulo não fosse para este caminho, eu tentaria também uma outra troca. Eu tentaria uma troca um pouco mais moderada, mas tentaria o Alisson. Mas eu acho que o Alisson já fez as 7 partidas. Ou o Luciano. Ah, mas aí o Luciano, certeza que já fez as 7 partidas. Não, ele, por exemplo, contra o Santos, ele não jogou. Se a gente está na 7ª rodada agora, nós vamos fazer a 8ª rodada. Se ele não jogou contra o Santos, ele só fez 6. Mas teria que ser rápido, né? Não Ah, daria para o negócio, vamos esperar. Provavelmente o Luciano jogaria a próxima rodada. Os meninos eu sei que não tem mesmo 7 jogos. Eu daria uma insistida nesse modelo de negócio. Agora, se não tiver nada, o São Paulo paga a multa e acabou. O João Schmidt também tem aquele negócio do Vasco, mas eu acho que o Vasco da Gama que anunciou hoje, Fernando Diniz, aham. Não vai e querer um cara lento igual o Schmidt. não, se ele fosse treinar o Schmidt com o Schmidt no time, ele iria recuperar, ele iria dar uma função melhor para o Schmidt. Uhum. O Diniz, ele iria fazer alguma coisa com o Schmidt, ele gostaria de ter, mas não é o cara que ele pediria para contratar. Aham. É, Então eu acho que o Santos precisaria também respirar novos ares, né? O Santos também que sofreu hoje aí um alerta de transfer ban pelo nosso querido João Basso. O Santos não pagou as parcelinhas do João Basso. Cara, Eu acho pelo que o João dinheiro vai Basso, bater meu aí nas Deus. portas, porque o João Basso também é parça. Então o din-din vai bater na nossa casa. Outra notícia, Vitinho, já uma notícia um pouco mais animadora. A gente tinha visto, eu tinha te falado alguma coisa sobre o Santos ter 2 estádios, lembra hoje de manhã? Aham. E, e a notícia que se chegou-se pelos twitters afora, um pouco mais acalorada, é a seguinte: o Santos teve uma conversa ontem com a W Torres, e essa negociação, essa conversa foi uma conversa evolutiva, só que o Santos desfez tudo o que o Santos tinha feito nas gestões passadas
e nas coisas que tinha lá passadas. Eu estou abrindo aqui no site do GE, deixa eu ver se eu encontro aqui as mesmas coisas que eu li lá. Como, por exemplo, o Santos tinha mudado tudo, o acordo inicial, a W Torres mandaria no estádio, e agora o Santos passa a mandar no estádio. A construção ficaria em 700 milhões e o Santos teria que arcar com isso, porém, teria a ajuda de quem? Quem queria pôr a mão no bolso e mexer no negócio? O nosso pai, o pai de todos, o Ney Pai. Com a sua influência no negócio, ele iria trazer patrocinadores, iria trazer o dinheiro, iria chegar até o Santos através desse caminho. Então isso ajudaria muito o Santos, que não teria a dívida de 700 milhões. Então Aham. o estádio do Santos hoje, se fosse nesses moldes, já melhorou, né, já melhora aí em 90%. Você construir um estádio que você não vai ter uma dívida, todas as partes vai chegar realmente num consenso, e esse é um tipo de discussão que vai dar, pano para manga, vai ter pessoas que não vai querer, mas vai ter que aceitar e tal, e vai conversar daqui, conversa dali, e vai se chegar em um consenso. E Pode falar. não, eu achei que você já tinha finalizado seu pensamento, perdão. Não, e aí o que me deixa um pouco mais confortável e o que me deixa um pouco mais desconfortável é o seguinte: se o Santos vai mudar tudo, legal, que poderia ser ali mesmo, né, onde que é a Vila Belmiro e tal, iria manter o Urbano Caldeira, iria manter a Vila Belmiro, que é por causa do bairro, né? A Vila Belmiro, legal, porém, porém, eu faria um estádio maior. 30.000 pessoas não é o suficiente. Se o Santos já vai mexer com isso, o Santos já tem ali a intenção de destruir a Vila Belmiro, que cabe 15, e você manter um estádio de 30, eu faria um estádio maior, pelo menos de 40, 45 mil, já que vai fazer. E aí, nesse caso, talvez teria que sair para um terreno maior. Aí era uma outra situação, né? Pelo exemplo do que aconteceu até então com as vendas do ingresso aí do estádio do Palmeiras, da W Torres, que já se esgotou em 6 horas. Então eu acho que seria mais viável a, a construção de um estádio maior do que 30, 31 mil lugares. Logo, logo também o Santos teria problema, e é um problema que você não vai conseguir resolver depois tão simples, né? Não. Aumentar uma capacidade de um estádio recém-feito. É isso. O meu, vamos dizer assim, a minha pincelada nesse Santos Futebol Clube. Antes de dar o meu palpite, eu já, Não, e pra finalizar, novidade no canal que eu pensei agora. Qual seria a sua escalação, palpite e diquinha do Cartola agora? para amanhã, Pra para segunda? segunda, Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo e Luizão, Escobar, Rincon, Bom Tempo, Roleiser, Soteldo e David Washington. Porque o Cara, David, e ainda explico, porque o David Washington, você viu que eu fiquei na dúvida, né? uhum, O Tiquinho, eu já sei a qualidade dele. Se ele sim, tiver num time desenrolado e a bola chegar para ele, é gol. Só que a gente também precisa recuperar o David Washington para ver qual que é a dele. Ele uhum. jogou bem contra o Grêmio, não foi de tudo ruim, Ele só não conseguiu errou, finalizar com mas ali qualidade. talvez poderia ser falta de ritmo, tipo, pesou ali, gelou a perna, então dar uma sequência para ele também seria interessante. Respirar novos ares, o Santos não vai estar aqui na baixada, vai ser uma pressão psicológica um pouco menor pro E Santos. fora que a campanha Mar Branco na capital, né? Mar Branco na capital. É isso. O, e já te falo até as substituições. Eu acho que a primeira substituição que o Santos deveria fazer era
Não deu certo o sistema defensivo, o Clebinho não fica se titubeando, saca o Aderlan, que tá voltando, e meta o lateral direito, não invente moda. Ponto. Se você perceber no meio de campo que não deu liga o Rincon com um bom tempo, porque vai destoar muito um do outro em questão de física, não mexa no moleque, não tira o bom tempo, deixa o moleque em campo. Ele precisa jogar os 90 minutos, assim como o Roleiser. Tire o Rincon e bote o Schmidt. Ah, não, o Schmidt tá fora. Bote o Ian, entendeu? Não vai nos mesmos erros. E se você precisar mexer no ataque pro time ir pra frente, tire Barreal, o hein? Rincon e bota o Barreal. Aí depois, se você se vê que expôs muito, aí você volta e desfaz alguma coisa lá na frente e bota um zagueiro. Aí é uma outra situação. Aí você joga com Mas 3-5-2, é isso. mantém o David 90 minutos. É uma Exatamente. opção. Ele precisa desses caras 90 minutos. David Washington, Roleiser, Bom tempo. o Bom Tempo, o próprio Barreal, esses caras precisam E jogar ao 90 longo do minutos. jogo, provavelmente vai ter entrada aí do Barreal, que tá voltando de lesão, do Souza, que treinou entre os reservas, e do Zé Rafael com sua estreia. Eu acho que esses dois é só se tiver ganhando e ganhando bem. Eu acho. Bom, o Souza e o Feeling, Zé Rafael. Souza e Zé Rafael. Barreal não, né? O, o Barreal não, o Barreal vai pro jogo. Então é isso. Mas eu acho que o. Ó, vou te falar. Você é o profeta do Apocalipse aí. Santos sai com 1-0 antes de virar o tempo. Na virada faz o 2-0. E é isso. Já falando meu placar, 2-0 Santão. Gols de Bom Tempo e David Washington. Tá, eu vou no 3-0. É um placar que eu tenho pensado para esse jogo, 3-0 Santos. Se quer que eu fale os gols, eu falo. Soteldo, Pode falar. Barreal, David Washington com uma belíssima jogada e assistência do Roleiser. É isso. E aí a gente vai começar a valer os 70 milhões que foram investidos. E assim, pessoal, a gente finaliza aí o vídeo. Acredito que a gente se estendeu aí, mas falando de Santão, a gente se empolga. Vocês já conhecem É aí, isso. sabem a rotina do canal. E dia 12 estaremos lá, pós Dia das Mães. Presenteie sua mãe. Não importa se é um presente material ou não. Uma ação pode mudar o dia de sua mãe. Dê um abraço, dê um beijo, faça um café da manhã, um almoço ou uma janta. Não sei qual a rotina da sua família, mas presenteie sua mãe, vá à igreja com ela. Se vocês hoje não vão à igreja juntos, porém faça algo para sua mãe. Lembre da mulher que o gerou e lembrando que o maior exemplo de homem e Deus que pisou na terra, mesmo não chegado o seu momento, foi e obedeceu a sua mãe, que é Jesus Cristo. Então, presenteie sua mãe. Não, Dia das Mães eu sei que é todo dia, a gente tem que sempre honrar pai e mãe. Porém, é um dia que é uma data comemorativa que muitas pessoas levam para o material. Porém, a gente tem que lembrar das nossas ações, que é o mais importante. Vitinho, um super beijo. Meu celular vai morrer. Antes de morrer, curta, comente e compartilhe. Vai Santos. E Tamo até junto. segunda lá no Allianz Parque. Segunda-feira lá em Parque Antártica. Ixi.